Voltando, gente. Olha nós aqui. Quero que ela já tá entrando também aí. Aí. Que massa isso, velho. Esse negócio dessa live é gostoso pra porra, viu? Você tá Ô, gente, que viciado, hein, Samuel? delícia! Que delícia! Que delícia! Se a gente pudesse estar junto, se abraçando, se cheirando, se beijando. Ô, gente, que falta que faz vocês, viu? Puta que o pariu, viu? Ai, Deus, a relação sexual precisa existir urgentemente! Não é, Xeninha, Charubinho? Ei, saudade da porra! Ai, Deus, todo mundo entrando de novo. Olha aí, já tem 46. Você vai continuar por cima? É, eu tô por cima. Por cima da carne seca, porque Na essa carne quarentena não seca. vai me engordar. Ô, oh, gente, Eu me tem que ficar recuso. rodando dentro de casa é foda. Eu não paro de rodar aqui, ó, no corredor dentro de casa. Gente, isso é muito louco. Já estamos Bom, em 50. Oi, Ludmilla, beijo. eu acho o Chalubinho. seguinte, o filme, ele... É porque é o seguinte, o que que acontece, assim, naturalmente, quando você assiste, né, a um filme, né? O primeiro momento do filme é você tentar se situar mais ou menos de que lado você vai ficar, né? Você tem uma tendência a colar mais ou menos no personagem e meio que escolher qual dos lados você vai torcer. Naturalmente, a gente cria uma empatia por alguém e vai junto até o final, né? Sim. Tirando os filmes de máfia, que os filmes de máfia a gente vai até o finalzinho, depois a gente pula do barco e diz assim, vai sozinho que agora você vai ser preso e eu não vou mais com Haja você. mão, hein? O povo já tá entrando na vibe aqui, velho. Pois é. Não tem turma na mão. Olha, olha o coronavírus. Olha o álcool. Olha o álcool gel, gente. Me desculpe, ela não vai poder deixar passar uma porra dessa. Não, eu tô acostumada, você é ridícula, mas eu tô acostumada com isso. Ai, gente, que massa, velho. Adoro vocês. Só na putaria. Vamos lá, vai, Ellen. Então, só para concluir o que eu acho, assim, né? Porque a gente tem uma tendência a se colar em algum personagem, a poder a ter uma empatia por alguém, e às vezes a gente vai até o final com ele, né? Eu digo que salva o filme de mafiosos, que a gente torce pelo mafioso, mas no final, como a gente sabe que ele vai se ferrar, a gente deixa ele se ferrar sozinho e faz de conta que nunca torceu por ele, né? Mas nesse Sim, caso, assim, cada um ali vai encontrar, inclusive, uma possibilidade de em quem vai se sentir mais inclinado sim, a torcer, né? É um sim, filme, inclusive, que eu acho que não nos abre espaço para que a gente torça por ninguém. A gente abre um espaço para que todos eles não cheguem até as últimas consequências, né? A gente quer que eles tenham mais civilidade e que sim. abandonem essa ideia. A gente, pelo menos eu acho que a grande maioria das pessoas torce para que eles não entrem nessa onda tão, tão grotesca que é aí as vias de fato, um divórcio tão, digamos assim, traumático como é aquele ali, com uma criança, inclusive, no meio daquilo ali tudo, né? Há uma tendência a que você, enquanto mulher, tente se colar mais do ponto de vista da mulher, ou enquanto pai, ou enquanto mãe, ou enquanto filho, né? Porque eu acho que todo mundo ali numa situação ou outra já pode ter vivido uma cena como aquela, ou mãe, ou pai, ou a própria criança, né? Quem nunca viveu uma experiência de que está no meio de uma guerra entre os seus pais, né? Onde hoje se chega a nós com muito mais conhecimento o fato de que não podemos agir dessa maneira tão indelicada, tão selvagem com uma criança. Mas há 20 anos, 30 anos, quem é que pensava que filhos, ao crescerem, iriam se tornar filhos tão traumatizados com esse tipo de desentendimento e de briga entre um casal, né? Sim, Digamos assim. sim, Levar em perfeito, Ellen. consideração, levar em consideração que o que eles fazem é grotesco com aquela criança e que alguém pode falar, acho que você, como pai, por exemplo, pode falar, inclusive, de um lugar mais
mais tranquilo quanto a isso. O que me Sim. cabe muitas vezes é encarar, às vezes, a criança como uma espécie de tirando um ganho secundário em alguns momentos daquilo ali, né? Ela tem 2 espaços, 2 presentes, 2 vidas, ela vai tentando tirar um pouco de proveito também, o que é normal, até pela sobrevivência dela, né? Sim. Ali, ela tenta, talvez, né, burlar essa ideia aí da realidade e tudo para poder talvez sobreviver, né? Talvez fazer de conta que não está entendendo o que está se passando ali. Mas que chega claro que há uma questão que eu acho que me toca, que é o fato de que a gente torce para que eles abandonem essa ideia de tão cruel que é o que eles estão fazendo entre eles e com um terceiro, né? Mas aí acho que você pode falar melhor que eu aí sobre isso. Eu não sei se melhor, mas assim, a relação quando chega a essa condição do casal escolher adotar um filho para que participe e cele essa união, ela do ponto de vista do discurso social, religioso, está tudo bem combinado lá fora. Está tudo funcionando perfeitamente. Só que as coisas não são tão bonitinhas assim, porque, primeiro, tomar a decisão de ter um filho é a decisão de inscrever uma pessoa numa história. Numa história que até aquele momento circulava em torno de um par, né? Sei que tem outras formas de arranjos, né? Trisais, etc. Mas, como eu não conheço muito isso, eu vou poder falar mais especificamente da relação do casal tradicional. Então, como o Chalub chamou a atenção, né? A triangulação que esse filho torna possível no plano simbólico e imaginário no casal pode trazer, de alguma maneira, atenua as relações. Porque agora você tem a quem dirigir uma parte das suas demandas de amor. Mas nem sempre isso funciona tão bem. Eu me lembro alguns anos atrás, tem muito tempo, eu acompanhei um jovem, na época ele com 16 anos, e que a queixa da família, principalmente do pai, é que o amor que, segundo o seu filho nutria pela mãe, era algo que fugia a qualquer mecanismo razoável de limite. E isso tornava absolutamente insuportável para ele a ideia de que, uma vez que o filho nasceu, ele tenha vivido uma experiência de término no casamento, vendo o cadáver sendo revirado o tempo inteiro, porque ele não tinha mais lugar na relação. Então, aí é que está a questão. Quando do vínculo estabelecido, da presença do filho, ele chega normalmente no momento em que o casal se sente demandante de um vazio que quer uma resposta. Que bom que essa resposta possa advir algo que possa ser, por exemplo, dentre outras coisas, um filho. Só que a autonomia com que este paulatinamente vai conquistar, com as inscrições, né, provocadas pelas escolhas dos pais, pelas expectativas, pela dinâmica do amor que agora é dividido, né, com esse filho, isso tudo vai responder a uma dinâmica própria do casal. Tanto é verdade que na prática clínica, para quem é da área aqui já deve ter ouvido isso algumas vezes, o sintoma da criança que nos procura, normalmente a gente vai escutar os pais, porque o sintoma é resposta a esse arranjo. O que significa que a entrada de um filho, ela tem um vínculo direto com as histórias desses dois que construíram essa relação e escolheram ter esse filho. Então talvez seja muito difícil, principalmente que esse filho entra quase sempre no lugar de ideal, e que a realidade vai mostrando com a separação que algo precisa ser separado. Ou seja, pai e mãe são pai e mãe para sempre. Para sempre. Eu sei que na cultura nossa está mudando, mas ainda é muito presente os filhos ficarem com as mães. Mas isso para nós pais, por um lado traz comodidade, mas por outro lado traz um vazio horroroso. Talvez por isso, até de certa maneira, entre aspas,
seja muito presente. Os homens, quando terminam a relação, ficam piriguetando o tempo inteiro, vivendo várias relações, talvez por conta de dar uma resposta a esse vazio. E quase sempre as mulheres mães, ao término de relações, elas colocam algumas vezes os filhos numa tábua de salvação, onde toda a libido será depositada sobre esses filhos. Isso também não é legal. Então, é muito comum a gente escutar que mulheres, mães, esquecem a sua porção mulher e se dedicam integralmente a ser mãe. Isso não é bom para ela, nem é bom tampouco para o filho. Por quê? Porque o peso de uma mulher mãe sobre o filho, traz consequências muitas vezes complicadas para a manutenção de um certo equilíbrio da relação. Então, o pai sempre entra na relação como aquele que é pela via do terceiro, aquele que chega para interditar essa relação de conúbio absolutamente alienante, que é necessário em algum momento, mas que precisa ser separado em outro instante. Então, separação, gente, quando a gente fala de filho, se a gente fala de filho, a gente fala de Édipo, não tem como falar de filho sem falar de separação. Não tem como falar de filho sem falar de traição. Não tem como falar de relação sem falar de triângulo, como muito bem lembrou o Chalub. Só que isso tudo está recalcado, consciente, e isso de alguma maneira vai vir à tona no momento de se definir, por exemplo, a guarda ser compartilhada. Vocês vejam que isso é colocado como jogo ao longo do filme. Usa-se a criança como meio de certa garantia de poder, de troca. Isso não é legal para a criança. Ou seja, para sempre pai e mãe. O homem se separa, a mulher se separa, mas do filho a gente não se separa nunca. E tem as criações, e tem as construções também sociais em relação do que é ser mãe, do que é ser pai, que estão impostas nos discursos dos personagens, né? Não entre eles necessariamente, os personagens principais, mas entre os outros que meio que se fusionam como uma espécie de personagens que têm algo a dizer que eles, às vezes, eles não se dão conta, que é o fato da advogada e do advogado, que ela vai dizer quem é a mãe, qual é o papel da mãe de perfeição diante disso tudo aqui, e qual é o papel do pai também. Ela meio que determina ali. O pai não precisa ser suficientemente bom, o pai não precisa ser perfeito, não se espera muito do pai, mas se espera muito de uma mãe, se espera a perfeição de uma mãe, né? Então, não só se espera, mas há quase sempre um comprometimento da mãe de querer responder a esse ideal social. A esse imperativo, né? Exatamente. Basta ver o Dia das Mães. O filho que não compra um presente para dar à sua mãe se sente na cruz crucificado, porque esqueceu de um presente, ou porque não achou conveniente dar. E o sofrimento, o abalo é enorme. O comércio para. Gente, é uma das festas onde o comércio mais vende. Então, é dar para receber? Que preço estamos pagando por esse lugar? Porque o lugar de alienação é fundamental na estruturação psíquica da criança. E esse papel de alienação quase sempre é de quem ocupa essa posição materna. Mas é preciso que essa mãe possa sacar que ela é não toda. Assim como qualquer relação, ela não toda. Ela se vale de um primeiro momento em que ela é a toda, fálica, mas ela vai ter que abrir mão desse momento. A separação vai ter que se dar. Para que o filho se torne sujeito, ela vai ter que abrir mão. Em parte, por conta da castração que é movida, de que ele seja uma outra pessoa, de que ele não seja uma metonímia do seu desejo, que ele seja uma outra coisa, enquanto metáfora, enquanto sintoma, enquanto sujeito que escolhe ser, inclusive, diferente daquele que lhe propõe ser o seu desejo. Então, se o desejo é o desejo do outro, aí se interpõe algo extremamente grave. Porque o filho entra exatamente endereçado pela via do lugar que eu coloco o meu filho. Se eu coloco ele como aquele que tampona, que fecha os buracos, eu alimento o fechamento da cena, não permitindo que terceiros possam entrar para ventilar essa relação, e fica absolutamente sufocado, com riscos terríveis no processo de subjetivação dessa criança. Então, é preciso, ao tempo que possamos dar o nosso amor, enquanto pai, enquanto mãe, que a gente tenha a ideia das responsabilidades que nos cabem.
nesse cenário de trocas, de entrega, de amor, compartilhados dentro de um âmbito de uma família. Tem um bocado de pergunta aí. Dia da Mãe só perde pro Natal. Ou seja, a mãe só perde para Jesus. E olhe lá. Tem tudo. E olhe lá. E olhe lá. Muitas perguntas. Vamos começar agora, mas ver se a gente consegue responder alguma dessas perguntas, gente. Tá massa a nossa conversa. Tem outros elementos ainda do filme que alguém queira abordar. O lugar do próprio casamento, né? Enquanto as perguntas vão descendo aí, ela, para a gente poder pensar e responder. O lugar do casamento na atualidade, né? O lugar em que a gente encontra os nossos pares, com a entrada em cena das redes sociais, né? Os aplicativos, né? De namoro. Será que conhecer a pessoa na rede social é igual? Pessoas que se casam conhecendo nas redes sociais, às vezes se casam inclusive virtualmente. A gente precisa estar aberto para esse plano de uma revolução. Há uma revolução do amor, há uma revolução cibernética. Uma pergunta que minha querida Sheina me fez, Xeninha, é possível amar em meio à quarentena? O amor é possível? O amor é sempre possível quando tem dos dois lados alguém disposto a apostar. O amor é uma aposta. Uma aposta disposta, papo reto, com os seus interlúdios, com os seus atalhos, mas sempre talhos, sempre recortes, sempre contradições. Volta e meia a gente vai descobrindo pedaços do outro. E a gente se conhece. Eu não vou tirar a importância disso aqui que nós estamos vivendo hoje, com essa live. Quanto gostoso tá vendo as pessoas aqui passando, deixando suas músicas, deixando suas falas, suas letras, suas poesias, suas rimas. Mas nem sempre a rima é possível. Nem sempre o amor vai ser responsivo da demanda que eu ofereço ao outro. O outro, às vezes, não acha interessante. Ou, às vezes, acha por demais interessante. O amor dispensa quarentena e abraça o quarto em cena. É Pedro Camilo. Pedrinho, como é que vai? Ao nosso poeta e editor, nosso livro que fizemos juntos. André está perguntando aqui, André está perguntando, é importante manter a relação pós-separação? Como lidar com o desconforto da presença? Quer que eu responda mesmo? Por favor. Essa é a parte mais difícil, gente. Dói pra caralho. Você tá ali do lado de alguém que às vezes você ainda tem afeições dirigidas a essa pessoa. Mas assim, se você realmente amou essa pessoa, desejo bem a ela, que ela siga em frente, que ele siga em frente, gente. Uma coisa só é boa quando os dois estão conectados, quando um já abriu o rumo em outro lugar, vá com o nosso Senhor, seja feliz. Ah, mas vai doer. Dói. Se lhe incomoda tanto a presença, arrume jeito que não está vendo sempre. Porque na hora que entrar o outro amor, você vai ver que isso já é tão diferente. A gente vai olhar o outro e vai ver, poxa, foi tão bom, mas passou. Gente, a riqueza da experiência é fantástica com isso. Diga ela. É uma das coisas que o filme traz logo no início, né? Que é a possibilidade de que, no momento crucial da separação, eles consigam, através do que eles relembrem do que foi que motivou os dois a estarem juntos, inclinou os dois a estarem juntos em algum momento. É o que o mediador ali tenta fazer, né? É importante que nessa carta aqui vocês digam quais foram as razões que os uniu. Porque aí, no momento pior, porque assim, depois que o amor acaba, a gente realmente pensa que ele nunca existiu, né? Isso aí é Cazuza. E é verdade, depois que passa, a gente pensa que não existiu. Mas o que foi que motivou alguém? O que foi que inclinou duas pessoas, né, diferentes, únicas, a um dia se juntarem? Nessa questão toda, nessa dificuldade toda, que é esse processo de separação, que é um processo, inclusive, de ter que se haver com a castração mesmo, né? Às vezes, os dois não vão sair iguais no fim da relação. Às vezes, alguém consegue lidar melhor com esse fim, o outro, às vezes, para o outro é impossível e insuportável. Então,
tem que haver uma possibilidade de que você nunca esqueça que o outro foi importante, né? De certa forma... Pode falar. Eu só não concordo que a gente se arrependa de ter amado, não, gente. A gente pode usar como xiste. Eu não me arrependo de nenhum amor que eu tenha tido. Eu continuo amando todas as pessoas que passaram na minha vida. Só que são amores diferentes. O que era um amor de homem e mulher virou amizade. Virou sinceridade, dignidade, respeito. Aquela carta que alguém trouxe aí, acho que a Eliane trouxe, aquela carta lida no final do filme, gente, aquilo é uma obra de arte. Que o filho está lendo, o pai entra na casa da ex-mulher, ele está lendo a carta que ela deveria ter lido lá atrás da terapia, que ela própria escreveu do próprio punho, olha as mãos de novo, só que agora usando para a escrita, de um traço marcadamente feminino, falando do que via daquele homem quando lá atrás ela o encontrou tão diferente. E ela depois chega à porta, assim como o pai também, que engasga, que chora, que cai lágrimas. Gente, isso é amor. Acabou o amor de homem e mulher, mas continua se gostando. Respeito, dignidade é isso. Existem várias formas de amar, como o Sérgio falou aí. Essa carta é uma amostra de que há várias formas de amar. A narrativa que nós construímos é da ordem do erotismo. Não deu certo? Paciência. Vamos seguir a vida. Todo mundo segue a vida. Feliz é aquele que vai me conhecer lá na frente. Para quem eu estou destinado a me colocar na posição de demandante do amor. Que é o sonho de todo amante qual é? Ser amado. Não precisava que Lacan dissesse isso para a gente saber. Todo amante quer ser amado. O problema é quando só quer ser amado e não ama. Porque fica parecendo que é fácil também amar, né? Não é não, viu, gente? Amar é difícil pra caralho. Porque passa por renúncia, passa por momentos que nem sempre são tão bacanas assim. E outra coisa, o fim de um amor pode ser tão misterioso quanto o fato de que fez alguém se apaixonar pelo outro. É algo que tão importante quanto. Você não sabe. É tão importante quanto. É ali que estão as nossas marquinhas, as nossas pegadas. A gente olha, como alguém fez aí a pilheira, dizendo, é bom quando a gente já a fila andou, que a gente se sente mais aliviado e que até agradece por ter terminado. Sim, a gente agradece, é verdade, nós somos humanos e fazemos isso. Mas lá na frente, com o nível de amadurecimento, né, com o avanço da relação, do novo relacionamento, a gente vai ver que aquele desdém com o seu passado é o que lhe constitui o melhor de si que você se tornou nessa nova relação. Então nós somos tributários das nossas experiências. Nós somos efeitos das nossas indecisões, silêncios, escolhas. Da pessoa boa, ruim que a gente é, do nosso caráter, das nossas invasões, das nossas permissões, das nossas sessões com C e com S, para quem faz análise. Olha aqui, interessante essa cena em que ele lê: vou amá-lo para sempre. É isso, é amar para sempre mesmo, Sérgio. É amar para sempre. E aquela coisa, amar para sempre enquanto durar. Enquanto durar do ponto de vista do homem e mulher, da relação, né? Ou de homem a homem, de mulher a mulher, não importa o gênero aqui. Importa a relação entre pessoas aí que estão se entregando. E no final de tudo, depois que termina, você já é uma construção de uma outra coisa que se deve àquele outro que estava com você o tempo inteiro. Porra, então, que massa só por isso você já deve amor, entendeu? Ao outro que faz Perfeito, parte da Helen. sua construção. Né? Perfeito. A gente precisa ter respeito à nossa história, respeitar os nossos parceiros anteriores, porque nós somos efeito deles também. Claro que tem uma descoberta nossa, tem um investimento nosso. Normalmente a gente no processo de separação faz um bocado de merda, fala um bocado de bobagem, mas tem um momento que passa tudo isso, que a gente vai se ajustando ao novo caminho. Então, é isso que alguém disse aqui, Tadeu. O casamento seria então a transição entre o real e o ideal de uma relação? Eu não sei se é uma transição, mas que é uma acontecência, segundo Jorge Vecilo, é. Porque
ainda que a gente tome a coisa no aspecto temporal, foi, será, passado e futuro, nós somos, do ponto de vista da narrativa, sempre presente. Do ponto de vista do inconsciente, há uma atemporalidade. Então, a relação nossa é com o falo. Se tem ou se sou. E isso vai se repetir a cada relação. Um retorno do recalcado que volta para avisar. Falta algo. É nessa busca de colocar algo no lugar que me falta que vai tornar cada um de nós demandantes de uma nova história. É isso que está em questão. Claro que nessa história tem um ideal de ter encontrado a pessoa e aí vai sustentar isso por algum tempo. Que bom. Mas depois as fichas vão cair de novo e lá vai. E por aí caminha. Até porque, Sérgio está dizendo aqui, até porque tem a ver com a demanda. Sim, perfeito, Sérgio. É porque eu não estou conseguindo mais ver o que Sérgio... Não estou conseguindo mais ver o que está aparecendo aqui nas escritas. Ficou parado. Eu vou ler aqui então para você. Feliz é aquele que vai me conhecer lá na frente. Massa. Massa. Vivi Gates. Amar é construção constante. É isso, Vivi. Pedro Camilo, amar e ser amado, qual a relação com o estatuto ético e o estatuto ôntico? Porra, Pedro Camilo, você aí bota pra foder. Gente, essa é uma pergunta que daria para uma outra live. Porque do estatuto do ôntico dá a impressão que a nossa história tem a ver com temporalidade. Começou naquele dia, mas quando a gente está amando, o tempo não passa. A sensação é que para tudo, clique. Para tudo. Enquanto a gente está vivendo a experiência do amor, a gente fica todo derretido. A gente chega no dia seguinte no trabalho. Você viu estrelas? Foi? O que aconteceu? Que você riu o tempo inteiro? É dessa construção. Só que, nesse momento, eu não estou mais preocupado com a temporalidade. Eu não olho para o relógio. Não é o tempo que interdita o amor. Quando o tempo começa a interditar o amor, tem algo do ôntico entrando. Como se eu pudesse fazer uma anamnese, quando é que começou a terminar. Não tem como saber isso não, gente. É tudo viagem da nossa cabeça. O caráter é ético. A gente só sabe construir a história do amor quando se inicia, né? Porque a gente vai tentar achar todas as coisas, os pormenores, as coincidências, né? Ela estava a casualidade. Naquele lugar ali. Ela estava naquele a lua naquele dia, naquela hora, eu fazendo uma menção. Tudo isso tem a ver com o quê, gente? Com o estatuto ético. O estatuto ético, do ponto de vista da psicanálise, a gente vai ter que se aproximar daquilo que nós respondemos enquanto sujeito do inconsciente, o desejo. Na ótica ou no estatuto ético, o que está em jogo é o lugar de onde você fala. É o lugar simbólico de onde você responde, de onde você demanda, de onde você respondeu aquela questãozinha. O que me queres? Não é o que o outro quer de mim, não. No estatuto ético, não é o que o outro quer de mim, não. Você me ama? Você gostou do beijo? Não. No estatuto ético, a coisa muda completamente de figura. Porque se é do lugar de onde você responde, não é o que o outro quer de mim, mas o que eu faço com o que o outro quer de mim. É a minha percepção do que o outro tem sobre mim. É a minha leitura do amor que o outro sinta por mim. E aí eu vou validar ou não. Eu vou confiar ou não. É uma tentativa também da gente se construir enquanto sujeito, né? Porque se você se sente amado, você tende a perguntar o que você viu em mim? Quem sou eu para você? É uma pergunta que você faz na tentativa de se nomear, de se construir. E quando acaba, você tem que perguntar assim, por que não eu, né? Por que não eu, não? É uma tendência. Ou então, como diz aqui Tatiana, Ellen, somos o que podemos ser, somos o que podemos ser. Nós somos o que podemos ser. Tá muito cantarolão hoje, viu? Não, porque você viu que eu botei um bocado de história aí, com um bocado de sofrência pra gente ouvir. Você tem uma outra pergunta aqui. Não, viu? Tem aqui Paulo, Ellen. Não achei que o amor dos personagens acabou enquanto casal. Concordo também. Achei que eles ficaram presos na imaturidade de não saber amar. Concordo com você. E aquele cadastro do final, meu irmão... Por que ela volta
para não deixar ele cair com o próprio cadastro. Ô, gente, eu olhei para ela, olhei para ele, vocês não souberam fazer com amor. E principalmente quando na cena anterior, que é a leitura da carta, quando ele entra na casa da ex-mulher, que ele vê o atual marido dela, de Nicole. Ô, gente, não sei se passou por vocês essa percepção, mas ele parece muito com Henry, o filho dela. Vocês perceberam isso? Não sei se eu estou aqui tomado com veneno, mas ele é muito fofinho. Ele não mostra, de alguma forma, uma postura de quem está fora do lugar do filho. Porque para casar, meu irmão, tem que estar no lugar, assumir o lugar. É o estatuto ético. Como filho, a gente carrega o ético para dentro do casamento. Vai atrapalhar tudo. Assumir o lugar de homem, assumir o lugar masculino, assumir o lugar feminino, não é para todos, não. Agora você conseguiria falar por que nos 2 eventos do Halloween ele tá de homem invisível e depois de fantasma? Massa, Ellen. Não tinha pensado nisso, não. Só uma mulher para fazer uma pergunta dessa, né, Ellen? Até porque o masculino, né, na perspectiva psicanalítica, é aquele que supõe ter o falo, mas com preço altíssimo, porque a gente não tem porra nenhuma. A gente carrega o falo com um peso desgraçado. O masculino, né, claro, o masculino marcado, por exemplo, de alguém que se postula homem, de não poder chorar, de não poder mostrar fragilidades, de não poder voltar atrás em algo que tem errado. É um peso desgraçado. Então ele tem que ser invisível mesmo. Sim, claro. Ele tem que ser invisível. Até porque no casamento entre os dois, muitas vezes com as demandas da insatisfação de Nicole, ele não pôde se colocar. Ele apenas exerceu o domínio por aquele que tinha o falo dinheiro. A grana para bancar eles em Nova York. Ou para ir, parece, para a Tchecoslováquia, se não me falha a memória, um outro país aí que passaram 6 meses. Mas essa invisibilidade, esse fantasma, está sempre presente na construção da relação do masculino com aquilo que supostamente ele tem, mas que é invisível. O falo né? Que lhe dá esse estatuto e esse estatuto ético. Terrível, gente. Observe o quanto é frequente na relação, principalmente quando está começando, o homem perguntar para a mulher: e aí, gozou? E as mulheres às vezes respondem: oh, gozei, sim, muito, amigo, muito, mentira! Se o sujeito perguntar, eu tenho isso para mim muito claro, se você perguntar, é porque você já sabe a resposta. Sabe qual é, né? Porque não foi daquilo que você gostaria de ter dado. Essa coisa terrível, porque o masculino tem que enfrentar a detumescência do falo. Porque na hora em que a coisa entra no âmbito da sexualidade, isso tudo que nós estamos falando aqui, gente, vira confusão. Vira confusão. Aí você vai ver a invisibilidade, e claro, o feminino aí com todas as propriedades de poder, por exemplo, fazer o semblante do gozo, enquanto o masculino vai ter que dar mostras de. E vai chegar um momento, foi. E aí? Faz como? Como é que sustenta a virilidade? Principalmente para um homem quando ama. Porque quando ele ama, ele vai para a posição feminina. Aí Ui! Aí tem essa particularidade. Porque quando o homem ama, diz no ditado popular, o homem fica de 4. Posição tipicamente dirigida a um homem que está frágil na sua posição. E a gente chega a dizer bem, o bichinho como tá, ó pra ali como ele tá, gente, oh Deus. E normalmente, por incrível que pareça, se amar é dar o que não se tem, se dar por inteiro estando de 4, não vai estabelecer vínculo, pelo menos do que diz respeito ao desejo, querido. Esse excesso de entrega, você não vai entregar o que precisa, a falta.
Sérgio Pinheiro está trazendo aqui, Eli. Duas cenas me parece resumir algumas histórias de um casamento. A cena da assinatura do divórcio, em cada uma aparece em plano diferente, e a segunda é a do portão que divide a cena. O portão que vai sendo fechado, ele de um lado e ela do outro. Fantástica essa cena, Sérgio, é verdade. Verdade. Esquece o tempo e o que importa é o momento, diz Amanda. Lígia, ainda bem que temos a oportunidade de perder-se. Marcar tempo vem de uma verdade, não de uma semi-verdade. Toda verdade é uma semi-verdade, viu, Lígia? Mesmo aquelas entronizadas no lugar de mestre, viu? Eu amo a minha maneira de amar. Que bom. Quem é que está dizendo isso aqui? Eliane Rosa de Melo. Que bom. Van está dizendo aqui, o cadastro disse todo. Eu também acho que esse cadastro aí, gente, esse cadastro aí, eu acho que ele deixou aquele cadastro daquele jeito para provocar. Hã? É engraçado porque, assim, em muitos momentos do filme me dá sempre uma impressão de que ele age de uma maneira muito infantil, né? As caras que ele faz, os bicos que ele faz, como se ele tivesse um pouco contrariado com tudo. E quando é aquela cena final do cadastro, ela também não sai dessa posição maternal que ela tem, que é um pouco uma espécie de como ela se define, do que ela mais gosta de ser, né? Perfeito. Mãe. Perfeito. Então, Perfeito. Pode ser devaneio, pode não ser nada disso, mas eu acho que o homem tem sempre algo de infantil, quando ele demanda o amor de uma mulher, ele tem sempre algo que é da ordem do infantil, e cabe a uma mulher como é que ela vai se posicionar diante desse infantil ou não aí, né? Porque aí cai pode se cair numa casca de banana muito grande, que é entrar justamente nessa posição maternal para um quer homem. Viver, cai de quatro mesmo. Deixa a porra da casca da banana, senão você nunca vai poder viver. O lugar, essa questão que Pedro Camilo trouxe, da questão do desejo. Vai cair, cai. Qual o problema? Depois levanta. Vai aprender a lidar com a vida. Claro que ela chama atenção disso. Ninguém é inocente, ninguém vai botar sua cara para tomar porrada de graça. Evidentemente. Mas não é nem esse cair assim que eu falo. Eu digo mais do ponto de vista de que às vezes o homem procura numa mulher uma mãe e a mulher pode cair nessa casca de banana de entrar nesse lugar maternal para um homem, que aí acaba com tudo, entendeu? Sim, é isso que eu acho. Sim. É como se fazer-se mulher para esse homem sem entrar nesse lugar que talvez seja o lugar que o homem mais procure nessa primeira mulher que ele busca aí como esposa. Pelo menos na primeira. Sim. Depois eu já não sei. Mas assim, esse lugar de mãe, de cuidado, de ser cuidado. Né? Até porque flutua o Édipo o tempo inteiro. Então tem, na busca do masculino, um traço marcadamente mãe, mas ao mesmo tempo mulher. Aí está a questão do desencontro, do encontro. Há sempre alguém que a gente busca pelo nosso ideal parear ao nosso desejo. Isso é impossível. Não há pareamento do desejo. Até porque não há objeto que possa contemplar aquilo que falta ao sujeito. Então, esse lugar ele vai flutuar. Há momentos que você está na gangorra, numa situação lá em cima, outras vezes você está cá embaixo. Agora, você precisa flutuar, não como um elemento de um jogo perverso, de querer comprometer a própria relação, eu sou porreta aqui, agora sou porreta ali. Não. Tem momentos que você percebe que você falhou, que você vacilou e que você vai pedir desculpas. Agora, o que não pode é, a cada segundo, você está fazendo coisas e não sustentando o que diz. Isso vale para os dois lados. Quando a gente fala de cair, não é cair porque cai e se fica menor. Mas quando a gente fala cair, é cair a ficha, no sentido de, bom, aqui tem algo que eu preciso colocar em palavras ou em ato, que nem sempre é necessária a palavra. Porque senão, como a gente disse anteriormente, a DR fica sacal. Fica chata. Ou talvez ser o suficientemente forte para não cair na ideia de que você precisa atender às demandas. Então, se tu me pedes que eu seja tua mãe, é onde eu não vou ser. Opa! Ou seja, amar é dar o que não se tem a quem não quer. Então, o outro
para que ele esteja nessa teia erótica, é preciso estar baseado, fundado numa demanda que não demanda tudo, que demanda um enigma. Senão o amor escapa. A gente não precisa colocar o amor na encruzilhada. Ou à direita ou à esquerda, tem que escolher. Não se trata disso. Mas há sempre um algo que se busca, que se quer, porque não foi dado tudo. Tem uma questão que vou me permitir trazer aqui, que é aquela história, né, do sexo. Dou na primeira vez ou não dou? Mas dá o quê? O fato de você ir para a cama com um homem, por exemplo, que é uma questão muito comum na clínica, o fato de você ir para a cama a primeira vez faz de você uma outra mulher, a mulher que vai para a cama a primeira vez é uma mulher que não é para casar. Sim, eu quero saber de onde foi que tiraram isso. Que lugar é esse, entronizado na cultura? Devia ser o contrário. Literalmente. Devia ser o contrário. Como se o sexo fosse uma repartição de um outro lugar. Não, eu não vou dar na primeira, não. Vou dar na segunda, vou dar na terceira. Dá o quê, miséria? Que na segunda, na terceira, o que tu tem na tua cabeça, tu tá pensando que deu, tu não deu. Até porque não tem como dar, porque amar é dar o que não se tem. Vai dar o quê? A falta? Massa. Mas é porque também entra a ideia cultural de que a mulher tem que ser a imaculada, né? Ah, sim. Aí entra de novo a mãe. A mãe. Aí, se a mulher não dá no primeiro encontro, ela já entra mais no lugar da mãe mesmo. Aí já está no lugar perfeito, muitas vezes, para muitos homens. Né? Então, se um homem deseja uma mulher, essa mulher que não deu no primeiro encontro já deveria ser absolutamente descartada como possível mulher para ele. Perfeito. Se a gente parar para pensar que pode haver, né, dentro desse esquema todo, uma ideia de que se eu quero uma mulher, essa mulher deseja. E se ela deseja, são corpos que se desejam. Ponto final. E nossa querida, tem uma questão aqui, Ellen, de Messia Beatriz Ferreira, muito interessante. Foi esse o tempo em que a mulher se sentia dependente de qualquer tipo de apoio. Aí entra a questão do dinheiro, da questão financeira. A mulher já está consciente, eu vou colocar entre aspas aqui, viu, Messia? De que não precisa de nenhum apoio para sobreviver. Também entre aspas, viu? Ninguém nesse mundo vive sem precisar de alguém. Esse apoio é que não pode ser sob a forma de uma completude imaginária que não é possível. Ou seja, a gente troca. Claro que isso tem um aspecto cultural consistente, marcadamente presente em algumas relações. Né? Tem muita gente que não se separa por uma questão financeira. Isso atrapalha? Atrapalha. Mas a gente tem que dar o tom, a cor, e não simplesmente colocar isso como uma questão consciente e resolvida. Mesmo para aquelas que se colocam resolvidas, são as mesmas que nos procuram nos consultórios para falar da sua sensação de vazio, que não é esse lugar imaginário de quem detenha um poder porque tem uma independência, por exemplo, financeira, que vai facilitar a vida de ninguém na relação, não, viu? Outros fatores interferem tanto quanto. Porque é isso que Pedro Camilo chamou a atenção. Uma coisa é o estatuto ôntico, da história da pessoa enquanto imaginário. A outra coisa é o estatuto ético, que tem a ver com o lugar de onde você responde. Essa é a questão mais difícil de superar, talvez impossível. Que é penoso, ela diz aqui, Inalda Freitas. É penoso para o homem. Maninha, é penoso para a manhinha. É penoso para o homem sempre as mulheres lhe conduzindo. Primeiro a mãe, a professora, depois a sua mulher. É difícil, Inalda. É difícil. Eu tô procurando uma, viu? É um jogo de poder, Inalda. É um jogo de poder. É um jogo de poder que ainda está na cena e que numa relação madura, isso vai estar no lugar de menor importância. Porque o que entra em jogo é tudo isso também, do que compõe o imaginário, é verdade. Mas tudo vai estar atrelado às escolhas que o casal vai fazendo naquilo que vai colocando como discurso falante desse casal. Tem uma demanda de um e do outro. E ela vai escapulir, sempre. E não sabemos se, ao escapulir, o outro vai comer a isca. Então são fatores
que aparentemente, em alguns casos, tem uma demanda maior, mas não é só isso que compõe uma relação. Tem muito mais coisas aí. Ou seja, qualquer relação que parta do princípio de uma dependência, seja ela qual for, ou afetiva, ou financeira, qualquer outra, sempre é um problema para esse casal ter que resolver um pouco lá na frente. E quem não se separa por ser casado com um primo e por dever favores? Eita, diacho! Aí já é um problemão, Lu! Aí já é um problemão. Quem não se separa por ser casado com um primo, rapaz, olha... É complicado, viu? Porque aí mistura tanto a questão da relação enquanto homem e mulher, mas o fato de, mesmo separando, continua a ser primo, né? E como a gente sabe que entre os primos a gente sempre começa umas coisinhas lá atrás, isso pode ser problemático. Mas, Claudinho, a questão é que a gente nunca sabe quem come nem quem é a isca. É isso, primo. Primo que vai estar conosco aqui a semana que vem. Nós vamos trabalhar aqui na live de sábado que vem a série Black Mirror. Vamos trabalhar a questão dos filhos, o controle ou a educação, com o episódio Arcangel. Só para aproveitando que ele entrou aí, para botar um cadinho em você, primo. Sérgio Pinheiro, leva no Pai de Santo. Ai, ai. É como no filme O Poço, diz Eliane, ou você come ou é comida, literalmente. Já viram quantas coisas aparecem nessas conversas nossas, gente? Estamos chegando já próximo do nosso encerramento, que já está completando 2 horas, gente. Nossa live vai cair de novo e antes que caia, a gente precisa encerrar aqui, viu, queridos? Tá ótimo, nós estamos com uma faixa de 50, 60 pessoas presentes, mas é preciso descansar um cadinho também, porque daqui a pouco vai começar a produzir ato falho para tudo que é lado aqui. Antes de mais nada, gente, eu queria agradecer a Ellen, né? Agradecer a cada um de vocês, porque esse projeto só existe por causa de vocês e de cada parceiro que entra aqui com essa live, né? Hoje com Ellen, muito massa, muito... na semana passada nós tivemos vários problemas com a internet, hoje, graças a Deus, isso não ocorreu. Então pôde fluir as nossas discussões, Liginha. o bate-papo muito gostoso. A Liginha aí mandando um coraçãozinho. Gente, eu estou muito feliz de estar podendo participar desse projeto com vocês. Obrigado, Ellen, por ter, estar conosco nesse projeto. A gente vai voltar para falar sobre o que mesmo? Fala aí. Quem? Eu e você? Música. Você não fez a proposta hoje? Fiz, Nós vamos falar sobre música mais na frente, vamos falar sobre o amor de uma cantora maravilhosa. Como é o nome dela? Alexia? Não, criatura. Ai, Deus. Eu tenho uma memória um pouco, tanto quanto complicada. Alice Falcão, não, como é que chama? Esqueci. O álbum dela, Monotema, que vamos falar de amor. A coisa ainda fica mais embaraçosa. Já trouxemos algumas coisas aqui. Só o Ellen, Sheina, Chalube, beijos. Gente, então, obrigada, beijos em todos vocês. Obrigado aos familiares. Minha filhotinha que estava aqui. Amigas, amigos, alunos, ex-alunos, colegas de trabalho, professores, amantes, amados. Tem tudo. Queridíssimos. Clarice Falcão, muitíssimo obrigado pela presença. A Betinha, Geice, Maiara, Messia. Oi, quero mais. Vivi Gates. Clarice Falcão. É isso mesmo, Clarice Falcão. Foi ótimo, gente. Amei também. A cantora está perguntando de novo qual é a cantora. Clarice Falcão. Clarice Falcão. É o álbum dela, Monotema. Gente, é fantástico. A gente vai falar, vamos usar a música como mediação para a nossa discussão aqui. Semana que vem é série, já fizemos 2 filmes, vamos fazer a série, e mais para frente nós vamos abordar a questão, valeu, Geise. Nós vamos trabalhar a questão da música e da arte como forma de apresentar as nossas sofrências.
Porque ajuda pra caramba, viu, gente? Quando bota um vinhozinho na mesa, e que a gente come água, e a gente chora. Ah, Deus, por quê? O que aconteceu Ó, assim? Olha, ó, sacanagem, eu tô aqui só com minha água mineral. eu não, meu amor. Já tá na hora, gente. Tá na hora! Tá na hora, pra sobreviver à quarentena, meu amor. É. Oi, Borges Kézia, Nathalie. Já estou na espera, Nathalie. Um beijo, Tani. Bora vir para São Paulo? É só chamar que a gente vai. Oxe, só não pode ser na quarentena. Quem foi que chamou para São Paulo, gente? Quer ver aqui? A Eliane Rosa de Melo. Oxe, a gente vai. A gente vai. Até no inferno a gente fala. Jarinho, obrigado, Jarinho. Um amigo, grande amigo de infância. Da minha terra de Serrinha, que eu amo tanto. Quantas histórias Então, nós construímos juntos, hein, cara? Beijo, gente. Ó. Beijos. Fiquem em casa, se cuidem. Use as mãos com cuidado, inclusive quando forem usá-las para ressarcimento de algum prazer que esteja ali faltar. Boa noite. Ainda tem gente aí, ó. Venham depois da quarentena. Eu vou. A gente vai, estamos colados. Quer dizer, eu tô falando por ela, nem ela é que fala aí. não, eu tô junto. Tamo junto. Sou fã, meu mestre querido, Sol. Quem é, gente? Van, Leoa. Sou sua fã também, seu fã também. Nossa querida Serra, Jarinho. Lave as mãos, lave as mãos. Sem álcool gel. É isso mesmo. Beijo, Ainda temos gente. 30 Obrigada. pessoas. Ainda tem 30 pessoas, 33 pessoas na live aí, viu? Ninguém Vai tá cair, querendo ir viu, embora. gente? Vai cair, que quando completa uma hora cai. E já está faltando 5 minutos, hein? Beijos, meus amores. Vou encerrar aqui, viu? Que eu vou jantar, vou abrir uma garrafa de vinho também, viu, Ellen? Sou besta não, meu filho. Beijos, meus amores. Obrigado, Ellen. Beijo no seu Te coração, animo mais viu? que ninguém sai. Beijo, André. Te anima, ninguém sai. Valeu. Tchau, Beijos no gente. coração. Beijo. Encerrando, hein? Tá gravando do story, viu? Para quem quiser voltar de novo.